Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu trouxe um trava-língua. Quem aí já brincou de trava-língua? Então, eu vou te desafiar a falar todas essas frases bem rapidinho. Não vale errar, hein? Vamos lá? Faz comigo. Larga tia, larga tixa. Larga tixa, larga tia. Só no dia que sua tia chamar largatixa de largatinha. Errou? Ah, vamos lá. A aranha arranha rã. A rã arranha aranha. Nem aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Ah, desafie aí alguém na sua casa a fazer mais rápido do que você sem errar. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte dos tecelão. Ó, do tecelão. Quase que eu errei. E aí, gostou? Que bom. Então, eu espero que você tenha descontraído um pouquinho. E agora sim, vamos para a nossa aula. Pega a sua apostila de Geografia, unidade 3. Nós vamos iniciar a apostila número 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens rurais. Pega também uma garrafinha de água, deixa do seu ladinho para você se hidratar, lápis e borracha na mão. Então vamos lá, quarto ano. Temos lá na página 4, Vida no Campo, né? Que tem uma pequena ilustração do dia de José. Vamos ver comigo, ó. Então como que é o dia de José? José acorda ali, né? O sol está pela sua janela e ele logo em seguida vai tomar café com a sua família. Depois ele vai para a escola, estuda, né? Volta, se alimenta, escova os dentes. Depois disso, ele vai fazer a sua tarefa, continua com os deveres. Olha que organizado que o José é. Vou aproveitar essa deixa aqui e vou falar um pouquinho com vocês, quarto ano. Então, é importante nós termos uma rotina, tá? Vocês já são grandinhos e eu quero que vocês ajudem os pais de vocês a se organizarem com relação aos estudos de vocês. Se vocês fizerem um pouquinho por dia, vocês não vão se perder. Então eu quero que vocês acompanhem comigo as explicações. Vai pausando o vídeo. Muitas das coisas que eu peço na apostila, muitas das perguntas são respondidas durante a aula, outras são para casa, tudo bem. Mas vai tomando nota daquilo que é importante, né? Vai anotando, vai respondendo aquilo que for para fazer junto com a pro. Aí eu tenho certeza que você vai conseguir realizar as atividades depois mais facilmente. Você vai se lembrar daquilo que eu expliquei, né? Então, tenta fazer uma rotina aí com quem estiver te ajudando. Todos os dias, naquele determinado horário, você vai estudar, né? Depois você vai brincar, né? Então, se organiza, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tudinho, tá bom? Olha lá, depois que ele estuda novamente, faz o dever de casa, aí ele brinca, ele ajuda mais um pouquinho a mãe dele com a lenha, olha lá. Depois ele ajuda a dar comida para os animais, depois ele janta, depois ele vai dormir. E é isso que eu quero que você responda ali na letra A. Como que é essa rotina do José? Então, foi tudo isso que eu falei. Você vai colocar todos os quadrinhos. Ele acorda, faz isso, vai descrever. Se for mais fácil, então pausa o vídeo, responde e em seguida continua. A B, ó. Observando o dia a dia de José, você percebe alguma semelhança com o seu dia a dia? Pode notar alguma diferença? Então, você vai responder a letra B no seu caderno. Para ficar bem organizado, você vai colocar assim, ó. Exercício da página 4, letra B. Vai copiar a pergunta e em seguida vai comparar, né, com o seu dia a dia. Vai fazer uma comparação com as coisas que você faz e as coisas com que o José faz. Certo? Essa resposta é pessoal. Depois você pode me mandar uma foto, tá bom? Agora, pessoal, na página 5, nós temos a leitura de um pequeno texto. Quero que você acompanhe comigo para você entender. Vamos lá. Se chama Uma Viagem para o Campo. Leia o texto a seguir com atenção. Já na estrada... Quanto verde! Exclamaram Carol e Caco. São verduras, crianças. As hortas ficam bem pertinho da cidade. Assim, as verduras chegam fresquinhas, informou a tia Zefa. Deve ser difícil visitar os amigos por aqui, comentou o Caco. As casas são tão isoladas.
As pessoas não moram amontoadas como no nosso bairro. Realmente, a vida no campo parecia bem mais tranquila, sem agitação, silenciosa, diferente da cidade. Esse texto, então, foi retirado, né, de Uma Viagem para o Campo, ele é da Rosalie Braga Chianca e do Leonardo Chianca. Então, o que ele está fazendo nesse texto? Ele está fazendo comparações entre o campo e a cidade, né? Então, as paisagens do campo e da cidade são bem diferentes, né? Geralmente no campo a gente encontra o quê? Pastos, né? Lavouras, hortas, né? Tudo isso que o Caco e a Carol observaram durante o passeio, né? Até as atividades das pessoas que moram em comunidades rurais são diferentes das atividades desenvolvidas pelas pessoas na cidade, né? Na zona urbana. Então, vocês vão observar esse texto e agora eu vou explicar para vocês as perguntinhas. Olha lá, número 1. No início do texto, o que a tia Zefa informa as crianças quando elas observam a paisagem muito verde? Então, as crianças falam para ela, nossa, né, quanto verde. O que ela diz para as crianças que é? É isso que você vai responder na número 1. Número 2. O Caco observou que as casas eram isoladas, isto é, longe umas das outras. A que conclusão ele chegou com essa observação? Então, lembra que o Caco disse uma coisa sobre as casas serem separadas? O que ele pensou? É isso que você vai responder na número 2. Número 3. Em seu caderno, descreva a paisagem do lugar onde você mora. Então, a número 3 e a número 4 são respostas pessoais. Você vai proceder da mesma maneira com que eu expliquei naquele outro exercício que era no caderno. Você vai colocar lá, exercício 3 da página 5, vai copiar a pergunta e vai responder. Então, na 3, você vai comparar as semelhanças e as diferenças da paisagem onde você mora com as paisagens do texto, certo? E a número 4 está perguntando assim, você já visitou algum lugar semelhante, parecido com esse do texto? Então, se você foi já alguma vez para alguma zona rural, né, para um sítio ou de repente para uma fazenda, você vai escrever, onde eu visitei era assim, 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 parecido com a imagem que o Caco nos relatou no texto, tá bom? Se você não foi, provavelmente você já assistiu alguma imagem que tinha a zona rural. Daí você vai colocar, não, eu não fui, mas eu vi na televisão, eu assisti num desenho, enfim. Você vai comparar daí com algo que você assistiu, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas paisagens do campo. Como são as paisagens no campo, ou no espaço rural, como a gente chama? Então, elas são bem diferentes das que vemos na cidade. Por quê? Porque no campo nós temos o quê? A agricultura, né? E na agricultura são produzidos quem? Os nossos alimentos, isso mesmo. Ali também são criados o quê? Os animais, né? Para o nosso consumo. Por meio do quê? Da pecuária. Então, chama-se pecuária essa criação dos animais. E também, lá na zona rural, são extraídos dos vegetais, além dos minerais, como o ferro e o ouro, para a produção de objetos que nós usamos, também são extraídos as matérias-primas. Você se lembra o que é matéria-prima, quarto ano? Você fez até um trabalhinho, né, de geografia, que você fazia o processo, né, da retirada do produto desde a matéria-prima até o produto final. Então, é isso mesmo, a matéria-prima, toma nota aí, grifa ali do ladinho. São os materiais que servem de base para a fabricação de diversos produtos. Então, é o material em seu estado natural, que depois vai ser transformado em outro produto, beleza? Também vemos no campo o que? Construções, não tantas como na zona urbana, mas temos residências, armazéns, silos. O que é silo, professora? Toma nota aí também. São construções normalmente fabricadas em aço ou concreto, então elas são bem resistentes, né? E são utilizadas para armazenamento de grãos. Como assim? Então, vamos supor que eles colheram o trigo. E aí é nesse local, no silo, que eles vão guardar o trigo
até que ele seja levado para uma indústria para ser transformado em outro produto. Então, o silo é o local onde eles guardam esses grãos, beleza? E também temos vegetação natural, rios, represas, é muito comum, né, na zona rural. E além disso, temos as agroindústrias, que também podem ser encontradas no espaço rural. Que são agroindústrias, professora? Toma nota aí, marca com seu marca-texto. São conjuntos de atividades no campo que transformam a matéria-prima em produtos. Então, eu não falei que tem esse processo que transforma a matéria em outro produto? É aonde que acontece isso? Nas agroindústrias. É nesse local. Então, observa ali comigo agora essas duas imagens. A primeira é uma propriedade rural. O que vocês veem, então? Um campo bem verdinho, né? Temos algumas residências, algumas árvores, mas o que predomina é a vegetação, certo? E abaixo nós temos uma pequena propriedade rural em Virgínia, em Minas Gerais, né? Ali tem uma cara bem de campo mesmo, algumas casinhas separadas, não são tão juntas, alguns animais, né? Inclusive tem um homem ali em cima do cavalo, então ele está utilizando como o quê? Como meio de transporte. Então, apesar de geralmente as pessoas morarem em propriedades rurais, né, cujas moradias se localizam longe umas das outras, né, no espaço rural existem povoados ou comunidades que são características da zona urbana também. Como assim? Lá possuem alguns aspectos da zona urbana, como ruas asfaltadas, pequenos estabelecimentos comerciais, escola, igreja e posto de saúde. Porque vamos pensar um pouquinho, pessoal. Se esse local na zona rural for muito afastado e ele precisar de alguma coisa ali do supermercado rapidinho, então existem esses armazéns, os mini mercados que atendem essas necessidades básicas deles, tá? Escola, que também é importante em todo lugar, né, para as crianças que moram nessa região, igreja também e posto de saúde para atender o quê? As primeiras necessidades de saúde dessas pessoas, certo? Então, agora esse desafio também está na página 6 de vocês. Ó, em seu município existe espaço rural? Se sim, quais as principais atividades desenvolvidas nesse espaço? Quarto ano agora, vocês vão dar uma pesquisada na internet, né, sobre a existência de espaço rural em seu município. Ai, professora, mas eu já passeei aqui tudo, eu nunca vi, né? Por isso que agora é a hora, é a oportunidade de você pesquisar. Às vezes no seu roteiro aí não tem, mas existe. Então, se você mora em Maringá, mora em Sarandi, mora em Paysandu, não tem problema. Você vai pesquisar e vai responder esse desafio no seu caderno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho no campo, para fechar esse assunto de hoje, tá? Então, conforme a gente viu nas fotos, as paisagens rurais são diferentes umas das outras. Existem vários tipos, mesmo numa paisagem rural, existem vários tipos de paisagens rurais. Não são iguais, elas não são todas iguais. São diversos os elementos que as tornam diferentes. Um deles é a atividade econômica, desenvolvida pelas pessoas que moram nessa área. No campo, então, nós temos as atividades econômicas voltadas ao setor primário. O que seria esse setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo, ou seja, as plantações, a criação de animais e a retirada do quê? De matéria-prima, certo? Isso tudo acontece na zona rural. Além dessas atividades, né, que depois a gente vai estudar uma por uma a fundo nas nossas próximas aulas, nós temos então as agroindústrias, como eu já falei anteriormente, e as fábricas de processamento de carnes e outros alimentos. Usinas de açúcar que transformam o quê? A cana em açúcar, né? E álcool. Então, eles pegam lá a cana, transformam em açúcar e também em álcool, né? Que é a matéria-prima, a cana no caso. E os laticínios? Os laticínios servem para quê, quarto ano?
eles retiram do quê? Do leite, né? E processam e fabricam outros derivados. Você conhece algum derivado do leite? Quem são? Queijos e iogurtes, né? Então, é na zona rural que tem o que lá? A vaca, né? Retirado dela o leite e por meio dele eles fabricam outros produtos, como o leite e como o queijo e o iogurte que eu acabei de dizer, certo? Aonde é feito isso? Nos laticínios, beleza? Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver um silo de armazenamento de grãos, tá? De uma agroindústria, beleza? Então, mesmo em menor quantidade, também existe no campo algumas atividades do comércio, que eu falei, né? Então, tem pequenos estabelecimentos que suprem as necessidades das pessoas daquela região. Além disso, eles têm a venda de ferramentas e outros utensílios e a prestação de serviço, como, por exemplo, os hotéis fazenda e restaurantes rurais. Agora a gente chegou numa parte bem legal. Olha a imagem. Então, pessoal, a zona rural, ela também tem essa característica de turismo. Como assim, Pro? Mesmo que em menor quantidade, então, temos o comércio no campo, em pequenos estabelecimentos, e ali, em específico nessa foto, nós vemos o quê? Um hotel fazenda. Como que ele trabalha? É isso mesmo, ele atrai turistas para passar uns dias gostosos ali na zona rural. Que coisa mais gostosa do que você esfriar a cabeça ali na zona rural, passar uns dias ali? É muito bom. Você já foi? Eu já tive essa oportunidade e ó, eu acho excelente. Então, você paga por esse serviço, por isso que é um comércio, mas em contrapartida você passa dias muito confortáveis, né? E abaixo, um restaurante localizado em uma área rural. Olha lá, então que coisa mais gostosa, por quê? Porque esse restaurante rural, geralmente, então de lá, eles pegam os alimentos fresquinhos, todos fabricados ali na própria zona rural e trazem para esses turistas. Muito bom, muito saudável, né? Então, agora que você conheceu um pouquinho dos trabalhos que existem na zona rural, você vai resolver as atividades que eu vou estar enviando, além dessa da apostila, mais umas no seu caderno, tá? E a próxima aula eu vou fazer a correção dessas atividades. Certo, quarto ano? Próxima aula, então, a gente conhece um pouquinho mais da zona rural e de tudo que tem, todos os tipos de serviço no campo. Beleza, meus amores? Beijo pra vocês. Até a próxima aula. Tchau.